O rei dos judeus. A história é uma sucessão contínua de acontecimentos num determinado espaço de tempo. O Deus soberano prometera que na cadeira de Davi haveria sempre um sucessor. A nação hebraica sonhou e por largos anos propalou que a raiz e a geração de Davi pudessem proporcionar um novo raiar de sol. Augurava-se a libertação do jugo romano e a devolução do orgulho nacional. A escrita, encomendada de emergência, não observara a toponímia local. A monção de protesto, assinada pela mais alta figura eclesiástica, recebia o indeferimento limiar de Pilatos. O que escrevi, escrevi. Não havia lugar para recursos. A escrita ficaria visível e legível em 3 línguas. Todos saberiam que o homem condenado era, na verdade, o rei dos judeus. Ficaria visível para todos que o Deus encarnado esteve entre nós. Falou a nossa língua com fluência, possuiu traços da feição humana, partilhou conosco o pão e deu-nos a beber o vinho. Sim, a escrita, feita às pressas, dividia a nação. De um lado, aqueles que continuavam a aguardar um outro Messias, e do outro, aqueles que reconheciam no filho do carpinteiro o verdadeiro Filho de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ali estava o rei dos judeus, com os seus braços abertos para receber a todos os pecadores, sejam brancos ou negros, homens ou mulheres, judeus ou gregos, abertos para toda a humanidade. Mesmo os que chegavam tarde demais recebiam as boas-vindas na pessoa do rei. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Seus braços nunca se fecharam para abraçar o perdido. Seus braços estavam abertos, mas manchados de sangue, porque a salvação tem um preço e ele estava disposto a pagá-lo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida por amor. E o amor é a força e a razão do seu reino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, ali estava o rei dos judeus, sem suas vestes reais. A única túnica que possuíra fora sorteada, como espólio de uma guerra aparentemente perdida. Sim, ele se deixou exposto às intempéries climáticas para cobrir com o manto da sua justiça toda a humanidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O rei dos judeus tinha uma coroa de espinhos que fora violentamente cravada em sua cabeça. Esta coroa era o simbolismo da maldição do pecado. Os espinhos que tomaram conta da bela natureza surgiram logo após o pecado e acompanhariam o ser humano durante a sua existência. O rei dos judeus levou consigo essa coroa para cravar de uma vez por todas na cruz esta maldição e oferecer uma coroa de ouro para aqueles que nele
crerem. Sim, o rei dos judeus não tinha um palácio. Preferiu ser um peregrino pela terra. Podia facilmente ser encontrado nas praias movimentadas do mar da Galileia, ou nas praias desertas de Gadara, nas cerimônias agitadas do Templo de Salomão, ou no poço solitário de Jacó. Podia facilmente ser encontrada pelas crianças barulhentas ou pelos pais aflitos pelo silêncio iminente dos seus filhos. O seu reino é acessível para todos. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O rei dos judeus tem súditos dispostos a morrer pelo seu rei. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas foi exatamente para este fim que ele se tornou homem. Para morrer de uma vez por todas, para que a humanidade pudesse viver para sempre. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O rei dos judeus era plenamente homem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele deixou a glória do seu reino celestial para ser conhecido como Filho do Homem, o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus é mortal e morre numa cruz aos olhos de todos. Mas antes, ele confirma que fizera o seu trabalho com perfeição. Está consumado. Ele se entrega como oferenda para pagar os nossos pecados. Na mão do Pai, ele entrega o seu espírito. A natureza reage de forma violenta. O sol protesta. As aves se retiram da cena. A terra treme. E o centurião romano atesta a sua identidade. Realmente, este era o Filho de Deus. O Rei dos Judeus é o Filho de Deus e tem todo o poder e autoridade sobre o universo. Morreu e ressuscitou dos mortos, porque até a morte não tem autoridade sobre ele. As marcas dos pregos nas mãos e nos pés permanecerão por toda a eternidade, como prova inequívoca do seu amor. O Rei dos Judeus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e brevemente voltará para levar o seu povo ao lar eterno. E então haverá um só pastor e um só rebanho.